busquemos a sintonia com Jesus, nosso Mestre, cuja mente é a fonte abundante dos recursos espirituais, das ideias construtivas que todos nós deveremos nos alimentar. A aura do Cristo envolve a terra, como se a terra toda fosse o seu corpo. E na medida em que, com a boa vontade, a perseverança, nós o buscamos, percebemos a sua presença, a sua essência entre nós, aquietando os desejos, os caprichos, desfazendo as ilusões perigosas e nos estimulando a enxergar as oportunidades de compreensão, de entendimento, que nos eleva e nos conduz à busca do equilíbrio, da saúde e da paz. Senhor, permita que os bons espíritos mais uma vez venham ter conosco, e que a aproximação dessas falanges de trabalhadores do progresso da humanidade possa nos transferir os fluidos da tranquilidade, da fé em Deus, da fé nas suas leis, e nos encher de esperança e de otimismo. Que a nossa mente possa nesse instante estar em condições de colher, por meio da intuição, as orientações que vêm por meio dos anjos da guarda, os seus apontamentos, as advertências e todo o estímulo que nos traz, enriquecendo-nos os valores e nos enchendo de entusiasmo, de amor, de alegria pela vida, porque para nós ela é trabalho incessante na busca do aprimoramento espiritual, do abafar os vícios, vencer as más tendências, corroer o orgulho e o egoísmo, para que a centelha divina se expanda e o amor se manifeste, para que Deus, o nosso Pai e Criador, através de nós, se manifeste por meio dos pensamentos, das palavras e das ações. Amigos espirituais, cuide dessa casa abençoada, desse refúgio, desse espaço amigo que reúne aqueles que, com o mesmo ideal, busca na doutrina dos Espíritos o roteiro seguro para uma vida de luz, uma vida de aproveitamento no bem, no amor e na caridade. Que as nossas intenções unidas, os nossos sentimentos irmanados, possa criar campo e assim sermos instrumentos da misericórdia divina, para também acolher as entidades, aqueles irmãos nossos que, deixando o corpo físico, deixando a oficina de trabalho, ainda precisam do auxílio da prece para se desapegar, para compreender uma realidade onde o tesouro são os sentimentos, as ideias e todo o bem que se tenha feito. Que esses irmãos possam, no final da nossa reunião, ter encontrado aquilo que vieram buscar: alívio moral, consolação,
e condições para adentrarem a um mundo mais feliz, livre das dores e das misérias. Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Espíritos que dirigem esta casa, nossos guias espirituais, nós agradecemos por mais essa reunião de estudo, por mais essa reunião de vibração no amor e de atendimento às entidades através do intercâmbio mediúnico. Boa noite a todos. Em continuidade ao livro 3 do estudo aprofundado da doutrina espírita, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 2, hoje nós vamos ver o roteiro 7, Ensinos por Parábolas, do EAD, do Estudo Aprofundado de Doutrina Espírita, módulo 3. O roteiro 7, intitulado O Tesouro e a Parábola, eles vêm nos mostrar, mais uma vez, o entendimento do que seja o reino dos céus. É continuidade daquela compreensão, daquele entendimento que nós tivemos no estudo anterior, quando na ocasião nós estudamos a parábola A Festa das Bodas. No capítulo 13 de Mateus, há 6 parábolas que fazem referência direta ao reino dos céus. A do trigo e do joio, a do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e a da rede. O que nós vamos entender em todas essas parábolas? Que quando nós lemos ou ouvimos Reino dos Céus, nós não vamos entender Reino dos Céus, isso a gente já tem aprendido, como um lugar no espaço físico aqui na Terra ou no mundo espiritual. O Reino dos Céus, ele é um estado do espírito, estado de plenitude. E mais uma vez, quando a gente fala disso, nós lembramos da codificação kardeciana. Quando Allan Kardec faz algumas perguntas aos espíritos, e como resposta ele obtém dos espíritos que faltava naquele momento para a humanidade linguagem para compreender as coisas que eles teriam que explicar. Quando nós estamos na carne, nos falta a linguagem e nos falta o entendimento de algumas questões espirituais. Porque quando fala o estado de plenitude espiritual, a gente fica imaginando que seja isso. Mas como nós estamos numa jornada de evolução, nós estamos ainda no meio do caminho. Nós estamos galgando degrau por degrau. Então é difícil falar de uma coisa que está lá na frente quando nós ainda estamos aqui atrás. É difícil falar de uma coisa que está lá em cima quando a gente está indo embaixo. Quem está lá em cima vê as coisas que estão lá em cima e vê as coisas aqui de baixo, porque já vivenciou, já tem experiência, já tem memória, já tem bagagem. Mas para nós que estamos ainda embaixo, subindo degrau por degrau, falta na nossa estrutura mental, falta entendimento, compreensão do que seja. Mas mesmo agora, mesmo tão atrasado quanto estamos, já dá para perceber que é uma coisa maravilhosa. Haja visto quando nós temos contato
com os espíritos benfeitores. A sensação da aproximação desses espíritos, a alegria espiritual que ele nos traz neste encontro. Ou naquele momento que a gente consegue fazer aquela prece bem elaborada, é difícil, né? E a gente está sempre em agitação, em correria, num ritmo frenético na vida, ou com a mente preocupada, que também denota falta de fé. A preocupação é a falta de fé, o medo do futuro, do que vai acontecer, né? O remorso do passado, daquilo que aconteceu. E alguém pode falar, mas a gente tem que ser prudente, a gente tem que ser previdente. É verdade. Só que cada palavra dessa tem um significado diferente. Ser prudente é ser cuidadoso, é policiar os pensamentos e as atitudes, é entrar em vigilância, quer dizer, atenção para não perder o rumo da vida, da existência, o que se quer, o que se está fazendo. Mas a gente vê muita gente com uma preocupação exagerada, agitando o seu corpo emocional e provocando doenças. O conhecimento das coisas espirituais, quando a gente conhece, começa a absorver, assimilar de verdade e introjetar isso na nossa vida, a gente começa a ter uma atitude diferenciada, né? Perante os acontecimentos que são aparentemente terríveis, tenebrosos, sem solução, e lá na frente a gente vai ver que todos eles foram solucionados. Tanto na nossa vida pessoal, eram momentos difíceis que a gente achava que não ia ter solução, eles já foram todos solucionados. E as questões coletivas também, quando se trata de cidade, de país e de planeta. Quantas coisas que esse planeta já passou, essa humanidade já passou, as civilizações já passaram e nós estamos aqui. Mas a gente se coloca num estado de agitação muito grande, e aí a gente deixa de usufruir do benefício daquele êxtase da prece. O que era para ser uma constante, a gente consegue contar nos dedos quando é que, através de uma oração bem feita e bem sentida, nós entramos num estado modificado de consciência, tendo dó de ter saído dele, né? Como se a gente quisesse ter ficado constantemente naquele estado. Quem já entrou nesse estado, nem que tenha sido uma vez só em oração, entende o que eu estou falando. Então, por esses lances, esses lampejos que a gente tem, dessa sensação indescritível de alegria, no contato com os benfeitores, numa oração que nos liga às irradiações de Jesus, nós vamos entender o que é esse estado de plenitude. Porque quem já por esforço, por trabalho de evolução, já chegou nesse estado de plenitude, está assim sempre. Sempre. Não é uma alegria boba, ingênua, né? Não é uma algazarra, não é uma falsa alegria. É um estado pleno de bem-estar, de satisfação, de disposição de movimentar os recursos que a natureza oferece para gerar progresso para todos que estão ao seu redor. É nesse sentido que essas parábolas, todas essas que foram citadas, que estão no capítulo 13 de Mateus, e que vale a pena a gente em casa, no silêncio da meditação, analisar de novo, ler, todas elas citam o reino dos céus, seja a do trigo e do joio, a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido, da pérola e da rede. Ela vai nos falar desse reino dos céus, que não é um lugar aqui no plano físico e nem no mundo espiritual. Haja visto que às vezes a gente está num lugar que para todos é um lugar de paz e tranquilidade, todo mundo está se sentindo bem, mas se a pessoa lá no seu mundo íntimo ela não está bem, nada está bom para ela. Ela pode estar no lugar mais bonito, mais belo, seja uma decoração, um espaço decorado, ou seja um recanto da natureza,
todo mundo pode estar achando uma maravilha, todo mundo pode estar usufruindo daquele momento, mas a pessoa lá dentro dela, ela está agitada, né? E os motivos que mais causam agitação, tem outros, são esses que nós citamos. O ligado ao passado, remorso, culpa. Por que a criatura pode sentir culpa ou remorso? Por ela ter feito alguma coisa errada, ou por ela não ter feito alguma coisa que deveria ter feito, que prejudicou a sua existência e a dos outros. E é ligado ao futuro, que é a bendita da ansiedade, que está pegando quase todo mundo. E nas estatísticas falam que toda família vai ter alguém com problema de depressão, com as mais variadas nomenclaturas que a ciência hoje catalogou. Seja transtorno obsessivo, compulsivo, bipolaridade, síndromes de pânico, que está bem recorrente, mas na verdade tudo isso é ansiedade. Ansiedade ligada ao futuro, medo do que vai acontecer, medo de não corresponder na profissão, na religião, medo do que vai acontecer na velhice, o que vai acontecer comigo, né? Nos relacionamentos. E o Espiritismo, que é cristão, então a gente podia dizer o cristianismo, já que nós estamos estudando as parábolas de Jesus, ele tem mecanismo que nos ajuda a viver num ritmo de paz e de harmonia, não livre de desafios e provas, porque isso nunca vai existir. Aqui na Terra nós temos provas mais materiais, mas quando o espírito está avançado, aperfeiçoado, ele nunca vai deixar de ter missões. E na medida que ele consegue superar, desempenhar bem o compromisso que lhe é dado, vai se desdobrando outras oportunidades, outras responsabilidades, e isso não tem fim. Então imagine que para algumas pessoas é difícil cuidar do corpo físico, né? Da higiene do corpo físico, da higiene das roupas, da casa. Está numa etapa. Para outros é difícil cuidar de uma instituição, né? Mas nós que estamos com toda essa dificuldade hoje, às vezes de lidar até com o próprio corpo, que é a nossa primeira casa, a casa do espírito quando ele está encarnado, haverá de lidar com responsabilidades muito grandes no futuro, né? De liderar falanges de espíritos. E assim vai aumentando mais a responsabilidade. Mas a gente tem que usar todo esse ensinamento para aprender a lidar com o nosso presente. Para que a gente possa, com muita serenidade, não ser comprimido pelas pressões que vêm. Então aqui, nas duas parábolas que nós vamos ver hoje, as duas vão falar de transformação espiritual através das aquisições de valores. Vamos ver, ela é bem rápida, viu? O texto de hoje é bem rapidinho. Ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Você percebe que ele está comparando, na primeira parte, o reino dos céus com um tesouro, e na segunda parte, o reino dos céus com uma pérola. Tanto o primeiro quanto o segundo, para ele conseguir a aquisição do tesouro ou da pérola, o que eles tiveram que fazer? O que eles tiveram que fazer para adquirir, conseguir conquistar os tesouros?
vender tudo que tinha. Espiritualmente, qual é a mensagem que está por trás disso? Vender tudo que tem. Parece um paradoxo, né? Eu quero ganhar o tesouro, ficar rico, adquirir. Eu quero ganhar a pérola, porque a pérola é valiosa, ter através dela posse e poder. Mas aí eu tenho que vender tudo que eu tenho, e vendendo tudo que eu tenho eu fico pobre. Parece um paradoxo, se a gente trouxer o entendimento ao pé da letra. Mas aqui o entendimento, de novo, é espiritual. Ele é espiritual, ele não tem nada a ver com o tesouro, joias, moedas de ouro, não tem nada a ver com isso. E nem a pérola é aquela pérola mesmo que a gente colhe no mar através do animal, do molusco, para fazer os enfeites, os adornos. Nas duas posições, o espírito ele se desenvolve, se ele souber aproveitar. Quando ele tem posse e quando ele não tem posse. Quando ele encarna-se com a prova da riqueza, ele terá a aprovação das tentações, da luxúria, dos convites a facilidades, do desregramento nos vícios, do poder de prejudicar aquele que é adversário. Mas se ele souber fazer um bom emprego desse dinheiro e multiplicar esses talentos, em benefício dos outros que estão ao seu redor, para que eles possam se desenvolver, ele sai enriquecido dessa encarnação e chega no mundo espiritual mais elevado, com oportunidades depois de melhores encarnações. Assim como aquela mensagem trazida pela Condessa no livro Céu e Inferno, onde a Condessa relata ali que ela encarnou-se bela, foi de uma família nobre, tinha muito dinheiro, mas soube se manter equilibrada, porque vivendo a vida social onde ela estava colocada como uma nobre, ela usava sim os seus jogos de prata, ela usava, porque ela tinha. Isso não é pecado, ela tinha. Mas ela fez questão de sempre deixar um ensinamento para quem e com quem ela conviveu. As serviçais que ela tinha lá eram serviçais, e era tratada como serviçais. Elas estavam lá para pôr a prataria na mesa, para pôr os copos, mas sempre com respeito. E sempre a Condessa passava para ela valores, ensinava tudo aquilo que ela tinha aprendido nas outras encarnações: como se portar, como falar, o que não fazer para não se tornar vulgar, não perder a dignidade humana. Ensinava elas a cuidar dos filhos, Então ela tinha que receber as outras famílias, tinha que participar dos eventos sociais. Ela fala isso no grupo de Allan Kardec. Ela foi evocada e ela se comunicou, fala isso. Tinha que receber, tinha que fazer as festas sociais, fazia, mas nunca saiu do seu ponto de equilíbrio e de dignidade. Nunca usou do supérfluo, do esbanjamento, e entrou no mundo espiritual vitoriosa. Ela não se perdeu. O problema não é o dinheiro, o problema é que o espírito que se encarna na Terra, na grande maioria deles, não tem equilíbrio. Nós não temos. A gente se perde. A parte que tem em nós ainda agressiva, ela é muito forte. Então dá um pouquinho de poder pra gente, a gente já põe a agressividade para fora, o abuso,
A gente sai facinho do ponto de equilíbrio. E outros espíritos que tiveram a prova da riqueza também vêm relatar. E foi colocada a mensagem, né, da rainha no Evangelho segundo o Espírito, dizendo que ela se perdeu. Ela se perdeu nessa prova. E quando ela chegou no mundo espiritual, alguns empregados dela estavam numa condição espiritual muito mais elevada do que ela, a ponto dela se envergonhar e ter que beijar os pés deles. Quando fala aqui que vendeu tudo para conseguir o tesouro que estava no campo e que vendeu tudo para conseguir a pérola, é o desapegar-se, não é o jogar fora, o esbanjar, o fazer igual o filho pródigo, é o desapegar-se. Isso é muito difícil, porque o desapegar, ele não fala que não é para usar, é para usar, mas não é para criar uma ligação com o objeto, uma ligação de sentimento, de emoção excessiva com o objeto. É ter clareza, objetividade, de que tudo isso não nos pertence, mas aquilo que nós vamos desenvolver no nosso espírito, por administrar, é que é a verdadeira bagagem, é o verdadeiro tesouro. Então eu encarno e tenho um corpo. O corpo não é meu. Ele não é meu. Ele é meu. Ele é meu se eu pudesse levar ele para depois do túmulo. Ele não é. Então eu posso usá-lo sem apego, sabendo que eu vou deixá-lo na terra. Mas o jeito que eu vou usar é que vai ser o diferencial na aquisição dos valores. Quanta coisa que se aprende numa encarnação, quanta experiência que se adquire numa encarnação. Então, olha o que ele fala: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha a lição do desapego. O tesouro é a transformação espiritual que nós temos. Às vezes nós estamos numa situação favorável, de conforto no mundo espiritual, e nós temos o entendimento de que a gente tem que retornar na terra. É o campo de trabalho. E o trabalho que a gente vai fazer, principalmente nos lugares mais difíceis onde nós estivermos, onde muitas vezes as pessoas não nos compreenderão, às vezes a dificuldade no lar, com um familiar difícil, às vezes com uma doença física, ou conosco e também com o familiar, porque é muito difícil, né? A gente tem um parente doente, a gente tem que ter muita paciência para a gente poder atender aquele que já está, ou ela que já está doente, que já está carente, sem perder a serenidade, sem se irritar. Não é tarefa fácil. E a gente tem visto aqui na Terra pessoas que ficam 20, 30 anos na cama. Vocês devem ter visto já, né? Requerendo toda a assistência dos parentes, até para tomar banho é dependente, para se alimentar. Então a pessoa vende tudo que ela tem, quer dizer, ela deixa o descanso, ou ela deixa de estar no lugar no mundo espiritual onde as vibrações são altas, são agradáveis, de estar entre aqueles que são afins e vem para o campo, desapega-se e vem para o campo naquela dificuldade, naquele trabalho que ela vai realizar, que ele vai realizar, adquirir o verdadeiro tesouro, que é o tesouro espiritual, que a gente só vai compreender inteiramente. A gente já entende algumas coisas, porque nós já temos algumas conquistas, quando nós alcançarmos. Vocês sabem como é que se forma uma pérola? Todo mundo sabe como é que se forma uma pérola? Alguém não sabe como é que forma uma pérola? A pérola branca, a pérola negra, faz depois o colar de pérolas. Ela nasce da doença de um molusco, aquele bivalve que tem duas conchinhas, a madrepérola. Um grãozinho de areia, ele entra na parte mole do animalzinho
E aí o animalzinho ele tem uma substância natural do corpo dele que ele vai soltando para poder envolver o grãozinho e neutralizar, encistar o grãozinho. Aí vai formando camadinha por camadinha, e em contato com o oxigênio ela vai endurecendo. E se transforma numa coisa belíssima, que tem valor. Seria como se fosse para nós, né, a casquinha da ferida, ou alguma calcificação forma no nosso corpo. Por isso que Jesus compara aqui, dizendo que nas encarnações, por mais difíceis que elas sejam, né, mais ferimento que elas nos causam, arranhões, é através das encarnações, do trabalho que nós fazemos aqui, que nós vamos adquirir sentimentos mais nobres, pensamentos mais nobres, que criará abertura na nossa consciência para colher as coisas divinas, para sair dessa faixa que nós estamos, né? Essa faixa desse pensamento rotineiro, banal, de repetir tudo que os outros falam, de falar sempre que as coisas estão tudo ruim e sentir que elas estão sempre ruins. O espírito que vai evoluindo, em qualquer lugar que ele estiver, ele consegue estar conectado com Deus e com a espiritualidade. Então ele não acha que as coisas estão ruins. Mesmo passando por prova e por dores, ele acha que está bom, né? Porque ele está em comunhão com as coisas espirituais mais elevadas. Então vamos lá. Vamos ver aqui cada versículo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. A parábola do tesouro escondido, de extraordinária beleza e simplicidade, aplica-se aos espíritos que já possuem desenvolvida a capacidade de discernimento relativa às suas reais necessidades para a edificação de uma vida feliz. A expressão reino dos céus, citada no texto evangélico, não se refere a um lugar específico situado no plano físico ou no espiritual. De acordo com o entendimento espírita, indica estado de alma ou de plenitude espiritual. Percebe-se claramente o sentido simbólico desse ensinamento de Jesus. O tesouro encontrado representa o ápice do esforço humano de transformação para o bem. Trata-se de um marco de grande significância que faz o espírito ascender de um patamar evolutivo para outro. É por esse motivo que ele abre mão de todas as suas posses, passando a viver a vida do espírito. O campo, local onde o tesouro foi encontrado, indica o plano onde são desenvolvidas as experiências do aprendizado humano na existência física, durante as reencarnações, no além-túmulo, nos estágios realizados nos diferentes planos vibracionais. Neste contexto, é importante não deixar passar as oportunidades de crescimento espiritual que nos alcança a existência, em geral, manifestada sob forma de provas. É preciso exercitarmos a faculdade de ver e ouvir segundo o Espírito. Aqui fala muito de desapego, e toda vez que nós falamos de desapego, a primeira coisa que nos vem na cabeça é o bem material, não é isso? É o dinheiro. E de fato, são as coisas materiais mesmo, mas aqui não é só dinheiro e posse, são as questões materiais mesmo. Muitas vezes a gente vê pessoas que são apegadas à mágoa, à falta de perdão. No contato com os espíritos, os trabalhos de intercâmbio mediúnico, é comum ver isso daí. É comum ver espírito falando que está feliz porque a pessoa está triste, está doente, porque a pessoa está sendo prejudicada. Aí pergunta, mas quanto tempo que você está nessa onda aí? Né? Quanto tempo que você está nessa toada aí?
de ficar perseguindo esse irmão, essa irmã, faz muitos anos. Muitos anos. E às vezes faz muitos anos mesmo, décadas, e às vezes faz séculos. Então ele está falando, como é que essa pessoa que não teve a capacidade de desapegar-se de um problema, de um desentendimento que ela teve, de uma desinteligência, como se diz hoje em dia, né? Uma desinteligência, ela está perseguindo um homem, uma mulher que já não é mais igual era há 100 anos atrás. Está perseguindo, a pessoa já mudou, já nem é mais igual. Como que ela vai ser capaz de fazer aquisição desse tesouro? Dessa sensação de alegria permanente, desse reino dos céus, essa felicidade real? Consegue. Ela pode ver até os seus planos, tudo dá certo. Quer dizer, a pessoa que ela quer se vingar, se dando mal, adoecendo, perdendo toda a riqueza, sendo abandonada para a família. Quer dizer, do ponto de vista, ela foi bem sucedida, não foi? Porque ela queria isso. Mas o que ela vai ganhar verdadeiramente? Vai ficar mais bonito? Não fica. Mais inteligente? Não fica. Mais feliz? Não fica. Então, o dinheiro, ele não é todo o problema, porque o dinheiro ele não é bom e nem ruim. O dinheiro, ele é uma energia. O problema é como se usa esse dinheiro. É quem está por trás dele, né? A inteligência que usa esse dinheiro. Posso usar o dinheiro para comprar livros, posso usar dinheiro para acessar a internet e adquirir conhecimento. Nós assistimos hoje muita palestra pela internet, coisas boas mensagens. Posso fazer viagens com finalidade cultural. Posso abrir um negócio e empregar. E através daquele emprego, que eu acho isso fabuloso, né? Você dar emprego, já pensou? Criar frente de trabalho. O pai de família desempregado, ele vem trabalhar na sua empresa e ele ganha um dinheiro para levar dignidade para o lar dele. É tão bonito, não tem nada de ruim nisso. Então o dinheiro ele não é bom nem ruim, é o que a gente faz dele. Mas o problema dos espíritos que estão passando pela Terra e sendo chamados à desencarnação, que é uma coisa natural, é como ele se amarra nas coisas. Amarra o sentimento. Essa cadeira é minha, esse centro é meu, essa mulher é minha, essa família é minha. Ele se amarra. E o espírito ele tem que estar sempre com a mala pronta. Deus está sempre chamando a gente para estar num lugar, estar no outro. Aquele que está sempre com a mala pronta, não é ser negligente, não. Enquanto eu estou aqui, dou atenção a todos, dou carinho a todos. Mas na hora que me chamou, estou com a mala pronta. Aonde que eu vou? O que eu vou fazer? Onde que eu vou aprender? Onde que eu vou executar, exercer? Bezerra de Menezes fala lá na prece, quando ele incorpora no Divaldo, né? Vós sois os cidadãos do universo. Então tem que estar preparado para atuar em qualquer lugar. É o desapego sem negligência. Administrar tudo. Hoje Deus me deu essa posição, essa função, eu vou administrar ele com o melhor que eu puder me oferecer. Mas na hora que ele falar, desce, apeia, vou descer e apear. E vou me colocar na outra posição onde Deus me colocou. Nós conseguimos fazer isso? Vamos falar com sinceridade. A gente consegue? Não. Por isso que sofre. E aqui Jesus está falando, dando a receita da alegria verdadeira, da felicidade. Quer ser feliz, quer entrar nesse reino do céu, nesse estado de felicidade, de alegria? Então, entenda que a encarnação não é para a gente enriquecer financeiramente. Pode ser que aconteça, mas não é para enriquecer financeiramente, é para enriquecer espiritualmente. E no outro versículo, para finalizar, ele diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mateus, capítulo 13, versículos de 45 a 46. As pérolas verdadeiras costumam ser muito caras.
em razão das dificuldades para capturá-las e pelo tempo consumido em sua produção por um certo tipo de animal marinho, o molusco. As pérolas crescem no interior das conchas desse molusco, que vive nas águas profundas dos mares, sendo constituídas de secreções solidificadas e opacas, expelidas do corpo deste animal marinho quando ele é seriamente ferido. A beleza e o brilho da pérola só se revelam quando expostos à luz do sol. Nada mais justo, pois, Jesus comparar o reino dos céus a uma pérola de grande valor, que ao ser encontrada pelo negociante, vendeu tudo o que tinha para tê-lo consigo. À semelhança da produção da pérola, o homem que alcança o reino dos céus passou por muitas provações e dores. Foi ferido em diferentes oportunidades durante o seu processo de ascensão. Superados, porém, tais desafios, ele sai da concha e resplandece, e sua luz espiritual à vista de todos. Somente assim, após ter passado pela forja das dores e das lágrimas, consegue revelar a beleza e o brilho do cabedal de virtudes que conquistou. O homem vale mais que o mundo com as suas jazidas, os seus diamantes e toda a sorte de pedras preciosas. Não obstante, o homem esquecido do seu valor intrínseco, cujo preço é inestimável, consome-se e esgota-se na conquista do que é perecível, daquilo cujo valor é muito discutível, visto como só vale mediante certa convenção estabelecida pelos caprichos e veleidades do mesmo homem. Mas o verdadeiro valor está no interior do homem, está no seu caráter, nos seus sentimentos, na sua inteligência. É o espírito, é a alma, o eu imortal, sede das faculdades e poderes, cuja origem ela é divina. Então, com essas duas parábolas, nós vamos entender. Nas duas parábolas, elas colocam em relevo o estado de plenitude espiritual simbolizada na expressão reino dos céus, situação em que o indivíduo se desfaz do apego às posses dos bens materiais. Compreende então que a riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Aprendemos também que o homem que encontrou o tesouro escondido no campo, ou o negociante que achou a pérola de grande valor, são espíritos que souberam vivenciar a lei de amor, sublimando as suas conquistas espirituais. Trabalharam incessantemente pela conquista do reino dos céus, por entenderem que para granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para todos. E assim encerramos o roteiro 7.